Oi, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Este é o curso Retalhos da Nossa História. Retalhos da Nossa História, o curso do presidente Lula. O curso no qual, conduzidos pelo professor Pedro Lima Vasconcelos, a gente mergulha juntos, juntas, na história do povo brasileiro, nas histórias do povo brasileiro. A gente está com um novo sistema. Eu não sei se a gente entrou no ar direitinho. Então, eu vou começar de novo. Eu sou Mauro Lopes. Acho que não sei se está começando agora ou já começou. Então, se não começou, vocês vão me ouvir falar primeiro. Se não, duas vezes. Eu sou Mauro Lopes. Este é o curso Retalhos da Nossa História, de número 18. O curso do presidente Lula, né? O curso que o presidente Lula pediu para a gente fazer, que é mergulhar na história e nas histórias do povo brasileiro, né? Não é a história oficial, não é o retrato oficial, né? Que está na história contada pelas elites do país, e a gente é conduzido, somos todos conduzidos e conduzidas neste mergulho pelo professor Pedro Lima Vasconcelos. Eu sou Mauro Lopes, este é o canal Paz e Bem e é também a Pós TV 247. Como sempre, o curso Retalhos da Nossa História, ele estreia às segundas-feiras, às 5 da tarde, no Paz e Bem, e na terça-feira, em algum horário que a gente avisa sempre a comunidade do 247, em algum horário, então, na Pós TV 247. Pedro, tudo bem? Como está você? Tudo bem, Mauro? Boa tarde a você, boa tarde à comunidade que nos acompanha, boa tarde ao presidente Lula, que nos reivindicou essa aula extra. Pois é, presidente Lula, é para você essa aula. Essa aula é pedido seu, mas, na verdade, sendo para você, o seu pedido foi muito interessante, presidente Lula, porque é um presente para todos os seus colegas, alunos e alunas do curso Retalhos da Nossa História. Vou contar a história desta aula. Na semana passada, nós fizemos, deixa eu só achar aqui, o que o presidente Lula nos mandou para ler para vocês, reler. Acho que boa parte das pessoas que estão assistindo aqui já estão sabendo. A nossa aula passada, ela foi um mergulho na Revolução de Pernambuco de 1817, né? Mais um levante dos guerreiros e guerreiras pernambucanos contra a coroa portuguesa, contra os invasores e a colonização do Império Português aqui no Brasil. A aula foi muito, muito boa. Então, se você não assistiu ainda, assista, foi realmente muito importante a aula. E aí, nós recebemos, depois da aula, o presidente Lula nos mandou uma cartinha, um bilhete, com questões que ele trouxe. Eu vou ler para vocês. Então, ele mandou essa carta através do Marco Aurélio Ribeiro, que é o super assessor dele. O Marco Aurélio funciona como um grande pombo-correio, né, das mensagens e do amor entre o presidente Lula e os interlocutores do presidente e o povo brasileiro, né? Então, ele mandou a seguinte carta. Diga ao Mauro Lopes que assisti a aula sobre a Revolução de 1817. Gostaria de tirar algumas dúvidas. O Pedro não fala do padre Roma. Ele parece que era pai do Abreu e Lima. O padre Roma, deixa eu tirar o óculos aqui, eu achava super estranho quando era pequeno, que meu avô tinha óculos como eu, e quando ele precisava ler, ele tirava os óculos, fiquei que nem ele. Então, olha lá, o Pedro não fala do padre Roma, ele parece que era pai do Abreu e Lima. O padre Roma foi morto na frente do Abreu e Lima, que foi para os Estados Unidos, depois para a Venezuela. Virou amigo do Bolívar durante longo período. O Chaves, está falando aqui do nosso Chaves, eu até pus, ó, esse vermelho aqui é o vermelho que o Chaves usava, então é uma homenagem ao Chaves, uma homenagem ao Lula e homenagem a um dos temas, que é o socialismo, dessa nossa conversa. O Chaves admirava o general Abreu e Lima. O general Abreu e Lima, e aqui... e ele diz que ele se namorou... Não, e ele fala, né? Brasileiro que não sei se era filho do padre Roma, como ele já tinha dito antes. Parece que um dos primeiros textos sobre o socialismo foi do padre Roma.
Tente verificar, por favor, não tenho como. Pelo que sei, o Chaves nunca me falou, mas o Abreu e Lima ficou enamorado de uma sobrinha do Bolívar, e por isso veio para o Brasil. Então, essa foi a primeira questão que o presidente Lula nos trouxe. Depois ele trouxe a seguinte questão: foi só Alagoas ou Sergipe que também foi tomado de Pernambuco depois da Revolução de 1817? Questões fantásticas que o presidente, que você nos trouxe, né, presidente Lula, e que a gente achou o seguinte: ó, para tudo, vamos fazer uma aula extra do Retalhos da Nossa História para falar destas questões que o nosso... o presidente Lula, você é aluno, mas você também é o líder do curso, né? Esse curso só existe por sua inspiração, por seu pedido, sua sugestão, que a gente acatou como uma luz, né, aqui no Paz e Bem, o Pedro e eu, e sobretudo o Pedro, que é quem está mergulhado na pesquisas da história do povo brasileiro. Pedro, e aí? Pois é. Depois dizem que o Lula não conhece a história do Brasil, né? Lembrar que ele recebeu, ou votaram contra ele uma moção de repúdio no interior de São Paulo, por conta do seu suposto descaso com a história do Brasil, não é? Nós já contamos essa história aqui, lá na cidade onde foi escrita boa parte de Os Sertões, São José do Rio Pardo, né? Uma triste referência, triste momento, né, do poder legislativo daquela cidade. Enfim, Lula é um conhecedor da história pelo seu espírito e por meandros que nos surpreendem, né? Como surpreendeu, evidentemente, essa mensagem e as perguntas, as questões que ele coloca, e o interesse que ele tem, né, para buscar esclarecimento dos detalhes, aprofundamento daquele aspecto, porque efetivamente é alguém que está absolutamente sintonizado com o povo brasileiro, com o seu passado, com o seu presente e com expectativas de um futuro melhor, né? Então, uma mensagem como essa, além de nos honrar, né, Mauro? Ela nos desafia, e foi com muito prazer que eu fui atrás aí de outros elementos, de outras referências que pudessem tanto contemplar as questões colocadas por Lula, como, já que retomamos o assunto, poder entrar também, né, em outros detalhes que, dentro do nosso tempo exíguo de um encontro só, né, a gente não teria como fazer. Então, com muito gosto. Só para corrigir, Pedro, porque meu problema com o número realmente é patético, né? Eu falei que esse é o Retalhos da Nossa História de número 18, não é não, tá, gente? Eu erro sempre a numeração, mas aqui na descrição do vídeo vai estar certinho. Esse é o Retalhos da Nossa História de número 19 já, tá? Então, só corrigindo aqui antes que fique tarde. Diga, Pedro, vamos lá. Não, eu dizia que era com muito gosto, com muita satisfação e com a sensação assim de uma tarefa mesmo, né, que a gente aqui procura cumprir e dar conta da melhor maneira possível, que esse bilhete é amplamente acolhido e ele se torna o tema, né, o ponto de partida da nossa reflexão, da nossa conversa no dia de hoje. Talvez, Mauro, a gente possa começar pela última questão que o Lula colocou, quando ele fala, quando ele questiona sobre se Sergipe também pertencia à capitania de Pernambuco e se tornou autônomo por efeito, não é, da Revolução de 1817, ou foi só Alagoas. Então, fazendo uso aí dos novos recursos que a tecnologia nos oferece, talvez a gente possa dar uma olhada num primeiro mapa que faz a divisão geográfica administrativa do Brasil no início do século XVIII. Tá. E, a partir dele, a gente pode ir avançando para chegar até o momento da Revolução. Tá, nós temos aqui 3 mapas. Vou começar pelo mais simples. Gente, que coisa chique, esse Retalhos da Nossa História está ficando muito chique. Agora nós vamos ter isso nas aulas, vamos poder mostrar imagens, ilustrações, figuras, tabelas, vai ajudar bastante na didática aí do Pedro. Ó,
estou colocando aqui esse mais simples, Pedro. Exatamente. Vejam aí, nós temos o mapa da região Nordeste, tal qual se encontrava dividido do ponto de vista da administração das capitanias, meados do século XVIII, por aí, né? Antes disso, a divisão era de outra forma, mas o que nos interessa como ponto de partida é essa imagem. Vejam aí, então, que a região Nordeste, o que hoje é a região Nordeste, se dividia em 3 capitanias. Grosso modo, a capitania do Maranhão incluía o que hoje é o estado do Maranhão e o estado do Piauí. A capitania da Bahia, ela incluía uma parte do que hoje é a Bahia e, mais ao sul, o que hoje é o estado do Espírito Santo. Vejam aí. Essa perninha para baixo é o que hoje é o Espírito Santo. Essa linha que divide a capitania da Bahia e a capitania de Pernambuco é a do Rio São Francisco. Aqui, né? Então, vocês vejam, a parte esquerda, a margem esquerda do Rio São Francisco, compunha a capitania de Pernambuco. Hoje compõe a capitania da Bahia, o estado da Bahia. Quer dizer, o Rio São Francisco era a fronteira natural entre a capitania da Bahia e a capitania de Pernambuco. O que era, então, a capitania de Pernambuco, que é a que nos interessa aqui? Ela era composta mais ao norte, pelo que hoje é o Ceará, mais à direita, o que é hoje o Rio Grande do Norte, descendo um pouquinho, o que é hoje o estado da Paraíba, descendo mais um pouco, o que era o que é hoje o próprio estado de Pernambuco, descendo mais um pouco, até próximo aí isso, exatamente onde está a seta, o que hoje é o estado de Alagoas. Atravessando o Rio São Francisco, nós temos o que hoje é o Sergipe. Então, com isso, a gente responde a primeira questão que o presidente Lula nos colocou. Uhum. O que hoje é o estado de Sergipe pertencia à capitania da Bahia. Ela era o que, em alguns mapas, aparece, inclusive a gente tem um deles aí, Sergipe era a capitania subordinada... Estou abrindo aqui, tá, Pedro? Estou abrindo o outro mapa. Então, quando a gente avança mais para perto, no fim do século XVIII, né, aí a gente agora tem um mapa mais amplo, mais aberto, né, com o território do Brasil como um todo. Inclusive, você tem superposto o que era o Brasil no final do século XVIII e o que é o Brasil hoje. Veja, por exemplo, apenas a título de ilustração, que lá no canto esquerdo, o que hoje é o estado do Acre, não compõe o Brasil no final do século XVIII. Né? A gente sabe que o Acre foi comprado, né, no início do século XX para compor o território brasileiro. Foi comprado ali por gestões do Barão do Rio Branco. Então, essa parte colorida nos oferece a visão geral do Brasil na sua divisão, né, administrativa em capitanias, no final do século XVIII. Então, divisão administrativa da colônia no fim do século XVIII. Esse é o título desse mapa. E ele é muito ilustrativo. Então, aí você já vê uma divisão... Eu vou tentar aumentar, Pedro, para ficar concentrado no Nordeste, ali que é o que nos interessa, tá? É o que nos interessa, isso. Deixa eu ver se eu consigo... Não, acho que eu não consigo fazer isso, não. Fazendo ao vivo. Estamos aqui. Não dá para aumentar, ele está fixado. Ok. Assim. Mas as pessoas depois podem encontrar, inclusive, esse mapa. Né? Então, veja, por exemplo, a capitania do Maranhão. Exatamente. Ela tem uma coloração, e Piauí tem uma coloração parecida, só que um pouquinho mais clara.
Isso indica o quê? Que o Maranhão era chamada capitania geral, enquanto o Piauí já era capitania, mas subordinada ao Maranhão. O mesmo se diga em relação à Bahia, no que tocante à relação com Sergipe e com o Espírito Santo. Sergipe e Espírito Santo são capitanias subordinadas da Bahia. Mas o que nos interessa mesmo é Pernambuco. Então, veja lá. Pernambuco, naquele momento, tem 3 capitanias subordinadas: o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Veja que a atual Alagoas pertence, sem mais, à capitania de Pernambuco. Não era nem subordinada, né? Exatamente. E o oeste do que hoje é o estado da Bahia continua fazendo parte de Pernambuco. Isso aqui, então, antes da Revolução de 1817. É como era antes da Revolução. Exatamente. Exatamente. Então, o que vai acontecer é que, por efeito da Revolução de 1817, nós teremos a divisão entre Pernambuco e Alagoas. Esse cantinho aqui, né? Exatamente. Alagoas, então, se torna uma província independente de Pernambuco. Que é como você nos explicou na aula passada, um motivo político aqui, né? Porque as elites de Alagoas foram fiéis à coroa e não aderiram à Revolução, não é isso? É, basicamente isso. E, por outro lado, uma represália contra Pernambuco. Sobra ainda aquela região a oeste do Rio São Francisco. Ok? Essa região, exatamente, que você está apontando aí. Essa região será tirada de Pernambuco mais adiante. Também por retaliação. E se você tem esse pedaço extraído, então a gente tem como resultado o Pernambuco que nós temos hoje. Tá certo? Que é essa tripinha aqui, né? Exatamente, exatamente. Que corresponde, grosso modo, ao que era aquela linha que constituiu a primeira capitania de Pernambuco lá no século XVI, quando se criou justamente o sistema das capitanias hereditárias. Então, efetivamente, nós temos um rearranjo da geografia política, da geografia administrativa da região Nordeste, como consequência da Revolução Pernambucana de 1817. Tem mais um mapa aqui, vê se interessa, Pedro. Então, este outro mapa, ele também é muito interessante, porque ele foca mais na região, né, que nos importa aqui, e aí se consegue visualizar aquilo que nós vínhamos falando. Veja aí o mapa da Capitania Geral de Pernambuco. O título desse mapa, inclusive, é Revolução de 1817, Pernambuco Insurgente. Exatamente, esse mapa é muito interessante. Depois ele mostra ali, as capitanias subordinadas, né, que se envolvem na insurreição, principalmente Paraíba e Rio Grande do Norte, mas também um pedacinho do Ceará, veja ali. Mas a capitania, digamos assim, como um todo, ou as capitanias como um todo que se envolvem, são Rio Grande do Norte e Paraíba, e isso depois vai suscitar um detalhe que eu vou comentar. Quer dizer, onde está contornado de amarelo e aqui de laranja é quem se envolveu na Revolução de 1817. Portanto, Pernambuco e essa parte das capitanias subordinadas, né? Teve uma parte lá do Ceará que ficou fora, né? A maior parte. Exatamente. E a outra coisa interessante desse mapa, Mauro, a gente não tem tempo aqui de detalhar, né? Porque é que ele mostra os lugares efetivamente tomados, né, pelas manifestações. Então, as vilas insurgentes, os locais em que aconteceram movimentações, rebeliões, né? E as setas verdes,
que vão de baixo para cima, e as setas azuis, que também têm a mesma direção, indicam os movimentos contra-revolucionários, os movimentos de repressão. Eles saíram basicamente do Rio de Janeiro, que não aparece no mapa, e de Salvador, que aparece aí mais ao sul do mapa. Que são esses aqui, né? Então, aqui sai de Salvador e vão as forças de repressão, e aqui sai de baixo e sobe lá do Rio de Janeiro. Exatamente. E o grande foco, né, da rebelião é, obviamente, né, a cidade de Recife. Olha que interessante, presidente Lula. Aqui, ó, Sergipe, tá vendo aqui, ó? Gente, presidente Lula e todo mundo, né? Tá vendo o Sergipe aqui? Esse branquinho aqui é o contorno de Sergipe incorporado à Bahia naquele momento. Exatamente. Né? E aqui, esse outro contorno branquinho, do lado de lá da fronteira, tá aqui, ó, Comarca de Alagoas. Alagoas era uma comarca de Pernambuco. Estão vendo aqui esse branquinho? Exatamente. Que é o que vai se separar Exatamente. Depois da Revolução. Pedro, vamos fazer assim, achei esses mapas muito legais. Primeiro, presidente Lula, vou mandar pelo Marcola as imagens dos mapas pelo WhatsApp para você. E vou colocar na aba da comunidade do Paz e Bem esses mapas também para quem quiser dar uma olhada neles. Mas tem também uma dica de livro para quem quiser mergulhar, não é isso, Pedro? Sim, pois é. E, de novo, a indicação, a gente passa para o restante da turma, né? Porque o presidente Lula já tem essa indicação, né? Aqui. Que é a obra do Francisco Muniz Tavares, com as notas aí explicativas, né? Do Manuel de Oliveira Lima, um livro chamado História da Revolução de Pernambuco em 1817, um livro publicado por um testemunha, de alguma maneira envolvido nos acontecimentos, um padre. E esse livro é publicado em 1840. Então, como aquilo que a gente na historiografia chama de fonte primária, fonte absolutamente primária para poder se contar, né, a história desse movimento absolutamente fundamental, seja para nós aqui da Paraíba, da grande Paraíba, né, que é o Nordeste, seja para entender o Brasil. E aí, gente, ó, chega para todo mundo esse livro como uma dica do presidente Lula. Tá vendo essa mãozinha aqui, ó? É o Marcola que fotografou e nos mandou, porque o presidente Lula recebeu esse livro de presente do Emir Sader, que esteve lá, acho que semana passada, visitando lá em Curitiba e levou esse livro como presente. E aí o presidente pediu para o Marcola mandar para nós, mandar para o Pedro, na verdade, que é quem entende, e perguntar, e aí, esse livro de fato vale a pena? Vale a pena, Pedro? Como eu acabei de dizer, ele é fonte primária, primaríssima, fundamental, testemunho ocular, né, o seu autor. Então, não dá para dizer outra coisa. Na verdade, é a referência fundamental para todos os estudos, né, que vêm sendo feitos de lá para cá, né, a respeito desse evento de proporções tão importantes como a gente está procurando aqui salientar. E o próprio Lula, ao colocar as questões que mandou para nós, tem plena consciência, né, da importância que esse movimento tem. Legal. Então, ó, nós já temos, primeiro, esclarecida a questão territorial e já temos uma importantíssima dica bibliográfica que vem também, né, vem também de ti, vem também de você, presidente Lula, e está partilhada com todo mundo. Eu vou colocar a indicação na descrição do vídeo. Então, os mapas vão na aba da comunidade, do Paz e Bem, e a indicação do livro vou colocar na descrição da aula de hoje, tá? Ok, Padre Roma, Abreu e Lima, é isso agora? Agora é Padre Roma e Abreu e Lima, porque, afinal de contas, né, é a outra questão, não é, que o presidente Lula colocou. Efetivamente, o Padre Roma foi uma das lideranças importantes do movimento revolucionário de 1817, e é dele, Mauro, o desenho da bandeira, né, desse movimento que pretendia, como a gente falou na semana passada, a independência, né, frente ao poderio português estabelecido no Rio de Janeiro. Né? Não precisamos repetir, né, aquilo que foi falado. Né? A família real está no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é a capital
do Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves. Né? Então, esse movimento que busca a autonomia, eventualmente do que hoje é o Nordeste, né? Tem sua sede em Recife e tem a sua bandeira. Essa bandeira tinha uma estrela, como tem hoje a bandeira de Pernambuco. Eu quero colocar esse detalhe. Tá aqui, vou botar já aqui no ar, né? Cara, aqui é tudo feito na hora. Você com essa tecnologia toda. Pois é. Deixa eu botar a bandeira de Pernambuco aqui para a gente ver. Espera aí. Então, eu dizia, enquanto você vai colocando, eu vou falando aqui. Posso? Pronto, tá, já está no ar. Ok. Então, essa bandeira, desenhada pelo Padre Roma, com a adesão das capitanias do Rio Grande do Norte e da Paraíba, capitanias subordinadas, lembra lá, mas capitanias, né? Ela passa a receber mais 2 estrelas. Tá aqui, ó. Opa. Exatamente. É isso aqui, né? Exatamente. Exatamente. E depois, né, ao se tornar a bandeira do estado de Pernambuco, né, ela volta a ter, né, apenas uma estrela, como é hoje. Mas, no fim das contas, a bandeira de Pernambuco é a bandeira desenhada pelo Padre Roma, uma das lideranças justamente envolvidas no movimento. A Rua Padre Roma é uma rua importante lá em Recife. Aliás, várias ruas em Recife levam nomes de figuras destacadas deste movimento. Quanto ao padre... Ele era padre mesmo? Sim, sim. Padre Roma. Vamos falar um pouquinho da vida dele? Vamos embora. Então, ele nasceu em 1768. Portanto, quando acontece a Revolução, ele já tem seus 50 anos. Ele se tornou padre. Primeiro, ele entrou num convento carmelita, na cidade de Goiânia, que fica ao norte de Recife, hoje no caminho que vai de Recife para João Pessoa. É uma cidade que, inclusive, tem um patrimônio arquitetônico destacado, né, quanto ao Brasil colonial. E lá estava o convento do Carmo, onde, então, o José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima, esse é o nome completo dele, ele ingressou. Em 1784, portanto, ele com 16 anos, ele foi para Coimbra, Portugal, que era justamente o lugar... Está aqui o Padre Lima, Pedro. Exato, exatamente. Ele foi para lá, e lá era o destino, né, dos filhos das famílias abastadas, né, que eram encaminhados para o ensino superior. Não vamos nos esquecer que Portugal impediu, né, qualquer instituição de ensino superior, né, no Brasil, até praticamente a independência. Durante todo o tempo da dominação portuguesa, nós não tivemos instituições de ensino superior no Brasil. Ao contrário, por exemplo, da América Espanhola. Esse é outro detalhe. Então, ele estuda em Coimbra, estuda teologia em Coimbra, e depois ele vai para Roma, né? E lá ele é ordenado padre. Por isso ele é chamado de Padre Roma. Tá aí o Padre Roma que vocês estão vendo. Exatamente, porque ele é ordenado padre nesta cidade. Ele é ordenado padre em Roma. Mas ele não fica muito tempo. Ele volta para o Brasil e, veja, Mauro, ele está na Europa, então Portugal, e vai parar em Roma, justamente no momento da maior efervescência do processo revolucionário, a Revolução Francesa, né? E os ideais e as contradições que todo esse processo trazia, porque logo depois vem o processo napoleônico, né? Mas, enfim, ele tem um contato direto com essa fervura toda, e os ideais iluministas, etc. E quando ele volta para o Brasil, já aí na virada do 18 para o 19, ele se sente
aprisionado nessa sua condição de padre. E ele busca mais liberdade para a sua autonomia. Isso é um eixo da biografia dele, fala isso. O outro diz que ele ficou incomodado na sua condição de padre porque queria se casar. Seja como for, ele solicita, né, a dispensa dos votos de padre para poder ter um enlace conjugal. Ele vai ter uma cônjuge, não uma conge, como aquele fulano costuma dizer. E, bem, daí vai nascer o Abreu e Lima, do qual a gente vai falar já já. Quer dizer, então, que o Abreu e Lima é filho do padre Roma, exatamente como o presidente Lula nos informou originalmente. Mas, gente, ó, não é que ele fosse padre, né? Ele já não era mais padre quando foi pai de quem viria a ser o general Abreu e Lima, né? Mas ficou conhecido, ele passou a história como padre Roma, mesmo que o período dele de sacerdócio tenha sido relativamente curto, né? Agora, se você me permite, Mauro, um parênteses, naquela época, o fato de os padres terem filhos sendo padres era extremamente comum. O próprio Frei Caneca, do qual eu estou deixando de falar por hora para a gente tratar no momento em que ele tem maior destaque, né? Ele teve filhos. Isso era muito comum, né? A não observância do celibato na história do clero brasileiro, né? Isso vai mudar, vai começar a mudar, vai se ter um cuidado maior com isso a partir da segunda metade do século XIX. Mas justiça seja feita, ou esclarecimento seja feito, o padre Roma já não mais exercia suas funções sacerdotais, né, quando, então, ele tem um relacionamento conjugal e o filho dele vai nascer em 1794. Ele foi padre durante muito pouco tempo. Bem, o padre Roma, vamos continuar chamando-o assim, porque assim ele passou para a história, né? Ele chegando ao Brasil, ele se envolve com as tendências de ordem libertária, animadíssimo pelos ideais iluministas com os quais ele travou contato na sua estada na Europa. E lembre-se daquilo que nós falávamos na semana passada, o papel que vai ter o Seminário de Olinda também na difusão dessas ideias. O Seminário de Olinda foi justamente criado nessa época, em 1800, e ele nasceu embebido, né, desses ideais. Então, a Igreja Católica, pasmemos nós, né, como um baluarte, não é, da difusão desses ideais iluministas. Isso a gente falou na última vez. E o padre Roma se associa, né, a esses propósitos junto com a maçonaria. E curioso, né? Uma convergência bonita. A mesma Igreja Católica, séculos depois, cruzaria o caminho, não de Pernambuco, também de Pernambuco, mas de um pernambucano, para fundar o PT, com as comunidades eclesiais de base, né? Outra convergência bonita entre Pernambuco e a Igreja Católica, no melhor eixo, né, da história do povo brasileiro, né? Sim, claro. E se você me permite o triângulo, o que dizer de Dom Helder Câmara? Pois é. Que também criou um seminário, uma forma nova de formação seminarística, que foi brutalmente reprimida depois que ele, Dom Helder, se aposentou, né? O famoso ITER, Instituto de Teologia do Recife, foi fechado simplesmente a mando de João Paulo II e do cardeal Ratzinger, né? Então, a história se repete, né? E é bonito ver como Recife é fértil, né, desses ideários libertários, o que de melhor, né, é possível pensar em termos de mundo, em termos de sociedade, em termos de convivência entre as pessoas, etc, etc. Bem, o padre Roma, então, se envolve com esses grupos libertários, com a maçonaria, que era
uma instituição abominada pela Igreja Católica. Mas aqui no Brasil, você vai ter tantos e tantos momentos em que essa aproximação acontece. A chegada da família real, né, nos termos que a gente mencionou no último encontro, só faz aguçar essa sensação de que o Nordeste está sendo colocado de lado, né, porque o eixo das decisões e dos interesses se desloca para o Sul. Então, né, acontece o que nós dissemos na última vez, né, a instalação, né, um motim, a instalação de um governo provisório pretendia estabelecer a independência, né, de Pernambuco e, eventualmente, de mais capitanias, né, frente ao Império Luso-Brasileiro. Não, mas pera, não posso deixar de falar. Gente, o que está acontecendo no Brasil nesse momento? O que é o consórcio dos governadores do Nordeste nesse momento da nossa história, se não uma tentativa de construir uma autonomia política e administrativa em relação à dominação do Império, não mais o Império Português, mas o Império Norte-Americano, o Império Estadunidense, na verdade, em relação ao resto do país com o governo Bolsonaro. Pedro, impressionante. Impressionante. E a bem da verdade, então a gente tem que dizer, não se fala não sendo a brincadeira, né? Vamos fazer o Nordeste vermelho virar um país, isso a gente fala na brincadeira, mas isso é uma reação corajosíssima dos governadores daqui da região, porque percebem claramente, até porque o Bolsonaro não manda recado, né? Ele dá o recado, e ele dá o recado com a truculência que é própria do seu linguajar, né? Aqui é tudo Paraíba. Né? As notícias, nosso público certamente tomou conhecimento disso, de que os repasses, os empréstimos da Caixa Econômica aqui para o Nordeste caíram praticamente a zero. Né? E outras medidas de retaliação, corte de água da transposição do São Francisco para abastecer o estado da Paraíba. O que é isso? Né? Que é um cenário similar ao que a gente vai assistir ali na virada do século XVIII para o XIX, nesse momento em que a corte portuguesa esvazia o Nordeste para dar prioridade ao Rio de Janeiro e ao sudeste do país, especialmente. Né? Exatamente. Seja pela força do ouro das Minas Gerais, né, que era escoado, embarcado pelo Rio de Janeiro, seja pelo que vem logo a seguir, que é o cultivo do café. Mas isso é assunto para próximos encontros. Então, efetivamente, o movimento ganha força a partir dessa sensação de que não só o eixo das decisões se desloca do Nordeste para o Sul, mas também o peso financeiro da manutenção da família real no Sul aumenta no Nordeste. As capitanias têm que pagar mais para dar conta do sustento da família real no Rio de Janeiro. Então, tudo isso cria um clima de insatisfação muito grande que vai fazer o movimento revolucionário eclodir. O papel do padre Roma foi, digamos assim, o de difundir os ideais da Revolução. Ele não fez parte do governo provisório, mas como ele era dotado de uma retórica muito afiada, isso também é conhecido da biografia dele. Então, ele começou a fazer viagens para divulgar. Na verdade, fez uma grande viagem, que vai ter um fim triste. Né? Uma viagem na direção do sul. Então, ele passa aqui pelas Alagoas, passa por Sergipe, justamente para buscar simpatizantes, pessoas que pudessem aderir à causa, aos ideais republicanos, né, que inspiravam, né, o movimento. Então, a biografia dele diz que ele visitou várias vilas, várias povoações, mas o problema foi que a fama dele chegou a Salvador primeiro que ele. Estou vendo um eco, então, é a caravana do Padre Roma. Pois é. Caravana da Cidadania, Coluna Prestes. Então, faz parte da história do país. Pois é.
Esse Lula é muito sábio mesmo, né? Então, Essa ideia do circular pelo país, né? Levando mensagem. isso, exatamente. Mas, no caso dele, o que aconteceu foi que ele chegou, diz a biografia, ele chegou de jangada, em Salvador. Mas a notícia da chegada dele já havia feito com que as autoridades preparassem uma recepção que não era a que ele queria, ou que aquele esperava. Ele foi preso e foi submetido a um julgamento sumário, foi condenado à morte por fuzilamento. No dia 29 de março de 1817. Portanto, 20 e poucos dias depois de o governo provisório ter sido instalado em Recife. Detalhe... Sumaríssimo o julgamento dele. Sumaríssimo. Detalhe, o filho dele, do qual teremos de falar já já, foi obrigado a assistir ao fuzilamento do pai. Quem conhece Salvador, o fuzilamento aconteceu na Fortaleza São Pedro, que existe até hoje. Próxima do centro de Salvador. Esse foi Padre Roma. Uhum. História bonita, hein? Pungente. História bonita, história importante. O ex-presidente Lula nos pergunta sobre se Padre Roma escreveu o livro sobre o socialismo. Na verdade, quem escreveu foi o filho dele. Mas certamente o filho aprendeu o que de mais importante haveria de guiar-lhe a vida a partir dos trilhos do pai. Está aqui mais uma vez o Padre Roma para a gente ver. Essa é a imagem que passou a história do Padre Roma. Ok. Passamos à frente? Bora. Então, agora, José Inácio de Abreu e Lima. Abreu e Lima. Nome de uma cidade na região metropolitana do Recife. Nome de uma refinaria que resultou, né, de um acordo, né, de um convênio estabelecido entre Brasil e Venezuela, né, nos tempos de Lula presidente e de Hugo Chávez, presidente da Venezuela. Porque... E a gente ouvia falar dessa refinaria, Abreu e Lima, né? Teve no centro, foi um dos motes da campanha de calúnias e da campanha política das elites contra Lula e Dilma, e não tínhamos ideia de como este nome estava assentado sobre a história brasileira e a história da amizade do povo brasileiro com o povo da Venezuela. E a história da admiração do Chávez pelo Brasil, do Bolívar, Lula. Nossa, que imbricamento, que teia de histórias por trás do bonito nome da refinaria Abreu e Lima. Né? Exatamente. O Abreu e Lima, agora falamos então do filho, né? Eu vou tomar aqui umas referências de uma biografia muito rica, com muitos dados, alguém absolutamente surpreendente, né? Uma trajetória impressionante. Então, ele nasceu em 1794. Em 1811, ele iniciou em Olinda o curso no Regimento de Artilharia e depois se matriculou na Academia Militar do Rio de Janeiro. Terminou em 16 essa preparação. Chegou aí para Angola para servir como capitão de artilharia. Depois ele volta em 17 e é encaminhado para a Fortaleza de São Pedro, em Salvador. Leio aqui a referência da biografia dele. Foi preso e encaminhado para a Fortaleza de São Pedro, em Salvador, onde assistiu à execução do seu próprio pai, condenado à morte pelo seu envolvimento com a Revolução. Conseguiu depois fugir da prisão e, em 1818, viajou para
os Estados Unidos. E, nesse mesmo ano, foi para a Venezuela, onde se alistou no exército de Simão Bolívar, tendo a patente de capitão. E, a partir daí, participou de batalhas decisivas nas guerras de independência da Venezuela e da Colômbia. Está aqui o Abreu e Lima, enquanto o Pedro está falando, está na tela a imagem, uma foto, na verdade, do Abreu e Lima já bem mais tarde, né? Bem mais velho do que nesse momento aí. Exato. Quando Bolívar morre, Mauro, em 1830, ele se indispõe com o novo comandante, o general Santander. E aí ele viaja para os Estados Unidos, mais uma vez, e para a Europa. Então o cara viajou muito aí, né? Depois retorna para o Brasil em 32, mora no Rio de Janeiro, envolve-se em alguns movimentos da cena política e social desse período conturbado, né? A década de 30 é a década em que o Brasil não tem um imperador, né? Dom Pedro II ainda era criança, então você tem os tutores, você tem os regentes, né? E você tem vários movimentos sociais populares que acontecem nesse tempo, por exemplo, do qual nós vamos tratar na nossa série de retalhos, que é o movimento dos cabanos. Ele dá apoio aos cabanos. Depois ele se envolve, já retornando ao Recife, em 1844, ele participa da chamada Revolta da Praieira, que é outro que eu acho que não está no nosso calendário, mas se você achar por bem, a gente pode incluir também. Vamos fazer um ciclo grande aí sobre os movimentos, né, em Pernambuco. E foi considerado subversivo por apoiar o movimento. E aí ele é preso, é aprisionado em Fernando de Noronha, encarcerado em Fernando de Noronha. Depois é absolvido, ou seja, a vida dele é muito, muito atribulada, né? Envolvido com a cena política e social do país. Né? Mas, ao mesmo tempo, e vamos pensar quais eram as condições para alguém fazer tudo isso naqueles tempos. Ao mesmo tempo, era um grande leitor, ávido, né, pelo saber, por estar atualizado em relação ao que acontecia em outros cantos do mundo. Na primeira metade da década de 50, 1850, ele escreve um livro chamado O Socialismo, que ele faz publicar em 1855. Deixa eu mostrar para vocês, Pedro, aqui primeiro uma imagem do Abreu de Lima, na verdade aquela lá era uma foto, né, dele já mais velho, e aqui um quadro, uma pintura dele mais jovem, com a farda, né, como general efetivamente ali nas lutas, nas batalhas. Tá vendo aí, Pedro? Sim, estou vendo. Legal, né? Estou vendo. E ele escreve, então, o livro... O Socialismo. Que é aquele que o presidente Lula nos perguntou, está aqui, ó. Uma das primeiras versões do livro. A tipografia universal, 1855. Então, essa é a edição original. E aí, se eu não estou enganado, uma nova edição desse livro será publicada mais recentemente com o prefácio do seu tio-avô. Exatamente. De Barbosa Lima Sobrinho. Isso aí. Exatamente. Então, veja aí. Veja aí. Que história bonita, hein? De pai e filho. Pois é, pois é. Eu estou procurando aqui uma passagem do livro do Abreu e Lima para a gente comentar esse ideário socialista, não é, que o Abreu e Lima passou a cultivar. Eu perdi aqui, não devia ter perdido. Mas eu vou achar. Enquanto a gente vai falando aqui, eu vou achar. Está aqui. Vocês estão vendo? Enquanto isso, eu estou mostrando aqui, tá? O livro de 1852, é isso, né, Pedro? 55. É. Junho de 1852, a primeira edição de 1855. Exatamente. Ele começa a trabalhar no início dos anos 50, publica em 55.
Ele fala do socialismo, né, como um destino estabelecido pela providência divina. Olha. O pensamento no século XIX era um pensamento muito marcado por essa ideia de evolucionismo, né? E ele assume essa perspectiva entendendo que esse caminho evolutivo da humanidade, esse otimismo histórico, era algo determinado pela própria providência divina. Ele era católico, né, fiel à igreja, né, ele cita várias vezes a autoridade eclesiástica como aquela que tem a tarefa de carregar no colo, né, aquilo que de melhor a religião produziu, que é o cristianismo, no entendimento dele. Ele começa o livro falando do amor a Deus e o amor ao próximo como amores inseparáveis. E o argumento todo dele é de que o socialismo é a expressão desse amor duplo. Por quê? Porque amar a Deus e o socialismo, o que tem a ver, bem? É acolher o desígnio divino. Né? E amar o próximo é justamente a expressão concreta, traduz-se concretamente nisso a que a humanidade está fadada a chegar. Nossa! Presidente Lula, que presente você está dando para nós e para todo o povo brasileiro. Olha, né? O socialismo, no caso aqui, o socialismo cristão, que é algo que iria depois, né, lá adiante, nos anos 1970, no final dos anos 1960, 70 e 80, redundar na teologia da libertação, deita raízes, não tem uma ligação, né? Não há um fio histórico que ligue. Mas, olha que bonito, né? O socialismo cristão, o livro O Socialismo, né? Provavelmente a primeira formulação voltada para o tema do socialismo no Brasil. General Abreu. Se diz que é nas Américas. Nas Américas todas? Nas Américas, exato. Primeira formulação nas Américas sobre o socialismo. Impressionante. Vou ler só uma frase. Só uma frase. O nosso tempo já nem sei a quantas anda. A essa marcha constante do gênero humano através de mil dificuldades, embaraços e tropeços, em que ele se reabilita pelas provações, melhorando a sua condição, é ao que chamamos socialismo, que não é, como dissemos, uma ciência, nem uma doutrina, nem uma religião, nem uma seita, nem um sistema, nem um princípio, nem uma ideia, porque é mais que tudo isto, um desígnio da providência. Que maravilha, hein? Fiquemos com essa frase. Estou emocionado. Fiquemos com esta frase. É isso aí. Agora, meu amigo Mauro, antes de a gente terminar, como é que está o tempo? Não sei. Estamos no tempo de acabar. Mas você me dá mais uns minutinhos? Claro, sim, sem dúvida. Só para dizer o seguinte. Vamos lá. Esta figura, com este histórico, com essa devoção pelo que de mais profundo e mais denso o cristianismo católico tinha a comunicar à humanidade, ele defende um socialismo em que a igreja tem um papel de protagonismo. Né? Ele chega, inclusive, a criticar os socialistas utópicos da Europa, que entendiam que o socialismo era incompatível com a religião. Ele discute isso ao longo do seu trabalho. Pois este homem, com esta trajetória, vou tomar aqui o verbete referente à sua biografia. Ele foi proibido, quando faleceu, em 8 de março de 1869, foi proibido de ser enterrado no cemitério de Santo Amaro. E, por isso, ele foi enterrado no cemitério dos ingleses. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Um minuto só que eu... tá aqui. Vou mostrar para vocês onde está enterrado, no cemitério dos ingleses, em Recife, Abreu e Lima. Enquanto você abre aí, eu coloco mais esse item. Tá Abreu e Lima era defensor no contexto em que
a religião católica era a única aceita, né, no Brasil, em termos oficiais, embora houvesse aqui liberdades, autonomias, mas em termos oficiais, apenas a Igreja Católica era aceita, né, definida constitucionalmente como a religião oficial. Abreu e Lima, ele defendia a liberdade religiosa. Uhum. E defendia ideais que foram considerados pela Igreja neste momento, e nesse momento, 1860 e tanto, 68, a Igreja de Olinda e Recife está girando na direção da grande disciplina, a gente usou essa expressão semana passada, então ele foi considerado subversivo e impedido de ser enterrado no cemitério católico. E a gente viu aqui na imagem, né, Pedro? Deixa eu abrir de novo. Ele ali, então, o túmulo dele no cemitério chamado, né, Cemitério dos Ingleses, em Recife. E vocês veem aqui embaixo, né? Flores, né? Flores. Sim. Então, a memória dele cultivada, né, até hoje, lá em Pernambuco, especialmente em Recife, né? Pois é. Nossa. A isso conduziram as perguntas enviadas por Lula para nós. Então, por conta disso, preparei essa capa, né? Vai ser a capa, como a gente chama sempre, do nosso Retalhos da Nossa História, de número 19 de hoje, está aqui. Isto é Lula, Padre Roma e Abreu e Lima. Maravilha. Né? Bonito, né? Maravilha. É Lula numa das entrevistas dele, foto do nosso queridíssimo Ricardo Stuckert, numa das entrevistas dele lá na cela em Curitiba. Espero, né, o 247 vai poder entrevistá-lo, quem sabe vou lá também, e aí vamos conversar sobre a história do Brasil com toda certeza, né, nessa entrevista. Então tá aí Lula, Padre Roma, Abreu e Lima. História do Brasil. Nossa, um presente do presidente Lula. Lula, presente para nós que você deu. Fantástico presente para o presidente Lula. E a gente tomou essa decisão, presidente, que foi quando o Marcola mandou a sua carta e o seu pedido de resposta, Pedro e eu conversamos semana passada e falamos, não vamos responder com uma carta, vamos abrir as questões do presidente Lula e responder numa aula, responder para ele, responder para todo mundo que acompanha o Retalhos da Nossa História. Está aí, achei uma das aulas mais marcantes desse retalho. Sei lá se era uma das mais marcantes do Retalhos da Nossa História. Tem 19 aulas do curso, a gente teve 19 aulas muito marcantes nesse retalho. Cada história tem a sua emoção especial, mas este mergulho, né, nesta dimensão, né, de como a primeira formulação sobre o socialismo, que estaria na origem do PT, né, que estaria nesta convergência das comunidades eclesiais de base com o sindicalismo, com os ideais socialistas, os intelectuais, ela tem uma árvore genealógica insuspeita, né, está sentada aí na Revolução de Pernambuco de 1817 e na primeira formulação das Américas sobre o socialismo de Abreu e Lima e socialismo cristão. Muito forte, tudo muito forte, Pedro. Obrigado, que aula. A gente agradece ao Lula. É isso aí. É isso aí. Esse foi, então, Retalhos da Nossa História. Não houve transmissão ao vivo, porque o Pedro hoje tinha, né, outro compromisso, então o programa está indo ao ar nesta segunda-feira, estreia nesta segunda-feira, às 5 da tarde, no Paz e Bem. Estreou já, né? Eu já estou falando no final, né? Estreou na terça-feira na Pós-TV 247. E eu encerro, então, com alguns avisos. Primeiro, a imagem dos mapas sobre a divisão territorial, sobre a composição territorial no Brasil Colônia e a divisão de Pernambuco, está na aba Comunidade do canal Paz e Bem. A referência do livro indicado, que foi entregue pelo Emir Sader ao presidente Lula, vai estar na descrição deste vídeo. Se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, inscreva-se no canal Paz e Bem. Você estando inscrito no canal Paz e Bem, automaticamente já está inscrita no curso Retalhos da Nossa História. Acompanhe o curso, tem uma playlist. Tem 2 playlists no canal Paz e Bem. Uma playlist, o que é playlist? Os vídeos todos juntos, todos organizados.
do curso de Canudos, que foi o primeiro, e depois do curso Retalhos da Nossa História. Tem as duas playlists, então você acessa as aulas todas de todos os dois cursos, você pode fazer a qualquer momento, quando você quiser. Então, inscreva-se no canal Paz e Bem, e se você tiver condição, torne-se também um assinante, uma assinante solidária aqui do canal Paz e Bem, para fazer. No canal Paz e Bem tem a cobrinha do Catarse, né, que é onde a gente tem nosso programa de assinatura solidária, tem também na indicação da descrição do vídeo e no nosso site pazebem.org. Pedro, que aula! Que aula! Para a semana que vem tem o quê? O que a gente vai fazer hoje. Pois é, Confederação do Equador, não é? Serra do Rodeador. Ah, sim, Serra do Rodeador. Nós vamos, gente, Pernambuco, nós vamos continuar em Pernambuco, vamos para a Revolução. Se a gente assistiu, né, essa Revolução centralizada para o Recife, nós vamos agora no Levante Pernambucano, no Sertão, não é isso? Exatamente. Exatamente. Que é contemporâneo com esta que ficou conhecida como Revolução de Pernambuco de 1817. Tá agora bom? Vamos para 1820. Tá bom, presidente Lula? Um beijão para você. Um beijão para você. Paz e bem para todo mundo que acompanha nosso curso. Paz e bem para todo o Brasil. Paz e bem, Pedro Lima Vasconcelos, nosso professor. Paz e bem, Mauro. Grande abraço a você, a turma toda, ao nosso patrono Lula. Que tenhamos uma semana de coragem, animada pelos ideais mais bonitos, né? Traduzidos, por exemplo, no trabalho pioneiro no nosso continente sobre o socialismo. Paz e bem, gente. Paz e bem. Que aula, que aula. Paz e bem.